Então agora eu vou apresentar a primeira estratégia de controle cinemático. E para apresentá-la eu vou utilizar como exemplo um robô manipulador com 3 graus de liberdade, com 3 juntas rotativas, em que eu quero controlar a posição de um referencial grudado no efetuador, então a posição do centro deste referencial, para uma posição P10 constante. Então eu tenho uma tarefa que é constante, não depende do tempo, e eu quero guiar esse centro do referencial grudado no efetuador até uma posição P10 constante. E aí eu vou usar essa função de tarefa aqui, ó, que é a posição do efetuador de Q, vinda lá da cinemática direta, menos a posição desejada. Essa função de tarefa é uma função com 3 componentes, né? Eu tenho a componente x, y e z da tarefa aqui, digamos. E agora aqui o objetivo é o seguinte, dado o meu sistema, que aqui é ponto igual a u, eu quero projetar uma lei de controle, que vai depender da configuração Q, de modo que esse sistema em malha fechada garanta que R de Q, não depende de T aqui porque a tarefa é constante, tenda a zero. Porque, devido às propriedades da função de tarefa, quando R de Q tende a zero, a minha tarefa está completada, se e somente se. Né? Bom, então, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso projetar a lei de controle U para garantir isso? Primeiro, notem o seguinte, imagine que eu tenho uma função f de t, uma função escalar de r para r, uma variável t aqui, mapeando no escalar. E eu saiba que df dt satisfaça a seguinte equação diferencial, menos k vezes f. Bom, vocês viram lá em equações diferenciais A, que isso implica, quando eu resolver essa equação diferencial aqui, assumindo que k é uma constante positiva, que f de t é igual a elevado a menos kt vezes f de zero, condição inicial aqui. De modo que se k for estritamente positivo, o fato de df dt ser igual a menos kf implica que quando t tende a infinito, f de t tende a zero, porque essa exponencial aqui é decrescente e vai convergir para zero. Agora, isso que eu falei também é verdade quando f de t é uma função não da variável real t para um real, mas sim de r para Rn. Ou seja, se eu tenho uma função que mapeia um número real em n componentes e eu sei que df dt é igual a menos k vezes f para uma constante positiva escalar k, se eu aplicar o resultado anterior, que funciona para uma função só, escalar, em cada uma das componentes dessa equação diferencial, eu vou chegar num resultado similar. f de t é igual a elevado a menos kt, isso daqui vai ser um escalar, vezes o vetor f de zero, ou seja, a condição inicial aqui. E aí, tal qual como aqui, no caso particular em que n igual a 1, quando t tende a infinito, isso daqui tende a zero. Ok, então vamos supor que eu projete a lei de controle de modo que o seguinte seja verdade. D de t, da minha função de tarefa R, que depende de Q, que por sua vez depende de T. Então é uma composição aqui de duas funções, onde a minha variável independente é o T. Faz sentido aqui tirar a derivada em T. Seja igual a menos K, onde K é uma constante escalar positiva, RQ de T. Então fui lá e projetei minha lei de controle de alguma maneira, nós vamos ver isso em breve, de modo que isso daqui seja verdade. Eu verifico que isso daqui é verdade. Então, por essa discussão anterior aqui, isso significa o seguinte, que meu R de Q de T vai ser igual a elevado a menos kt vezes R de Q de zero. Isso daqui é a minha configuração inicial do robô. Eu vou ter a função de tarefa avaliada na configuração inicial, vezes elevado a menos kt, tenho essa solução aqui, portanto, quando t tende a infinito, o R de Q tende a zero. Então, portanto, quando t tende a infinito, eu convirjo para a minha tarefa. Tem uma convergência assintótica. Né? Matematicamente falando, ela só acontece quando t tende a infinito, mas como a exponencial é uma função que cai rapidamente, você pode assumir em termos práticos que, muito rapidamente, e aí essa rapidez vai depender da constante k que você vai colocar aqui, você vai ter a convergência de R de Q para zero, que acontece se somente se, devido às propriedades da função de tarefa, quando a tarefa é completada.
Então, se eu conseguir projetar a lei de controle de modo que isso daqui seja verdadeiro, o meu problema acabou. Resolvi o meu problema de controle. Então, agora a questão é justamente como eu projeto a minha lei de controle para garantir que isso daqui seja verdade. Então, como escolher U? E nós vamos ver que U vai ser uma função de quê aqui? Como a nossa tarefa que nós estamos considerando não depende do tempo, a nossa lei de controle não vai depender explicitamente do tempo também. Vai depender apenas de quê? Que sim, depende do tempo, mas não vai depender do tempo de maneira independente. Bom, olha só. Isso daqui é uma composição de duas funções. Vocês lembram lá da aula de cinemática diferencial que eu dei um teorema que é a generalização da regra cadeia, que diz o seguinte, que D de T de R de Q, e aí esse Q aqui depende de T, né? É igual a parcial R parcial Q, que é a jacobiana da função de tarefa, avaliada na configuração Q, vezes dq dt. Correto? Então, isso daqui eu vou chamar de JR de Q, que também recebe o nome de jacobiana da tarefa. Vocês lembram que quando eu introduzi a jacobiana geométrica, eu falei, em robótica nós não só consideramos a jacobiana geométrica, existem outras jacobianas. Então, estou apresentando aqui para vocês uma nova categoria de jacobianas, as jacobianas de tarefa, ou seja, aquelas que eu tenho quando eu tiro a derivada parcial da função de tarefa com relação a Q. Aí eu monto aquela matriz lá de acordo com aquela regra, né? Na linha I e na coluna J, eu vou ter parcial RI, parcial QJ, ou seja, a derivada parcial da iésima componente de R com relação à variável QJ. Essa matriz aqui vai ser uma matriz com H linhas, N colunas, onde N é o número de juntas e H é o número de componentes da sua função de tarefa. No exemplo que eu vou usar aqui para mostrar essa estratégia, a minha função de tarefa tem 3 componentes, né? Lembre-se. Essa daqui. Mas no caso geral, ela vai ser H por N. Bom, então eu tenho esse resultado. E se eu quero que isso daqui seja verdadeiro, eu tenho que igualar os dois. De modo que eu tenho a seguinte equação. Q vezes Q ponto igual a menos KR de Q. Ou seja, a minha velocidade de configuração, para que isso daqui seja verdade, e portanto eu tenho uma convergência exponencial para a tarefa, a minha velocidade de configuração Q ponto tem que ser tal que essa equação aqui é verdadeira. Só que nós sabemos que Q ponto igual a U, né? É o meu sistema. Meu sistema é um integrador simples. Então, aqui eu tenho uma equação que me diz qual que tem que ser o valor da ação de controle para aquela configuração Q, para garantir essa equação aqui, que por sua vez garante a convergência exponencial. Para uma configuração Q fixa, congelei a configuração Q fixa, eu tenho um sistema linear para minha incógnita U, porque isso daqui vai dar uma matriz constante numa configuração Q fixa, o K eu escolho, é uma constante também, o R de Q eu tenho. E aí eu vou ter um sistema A vezes X igual a B, onde X aqui, minha incógnita, vai ser a variável U. Bom, então vamos escrever aqui a equação de novo. Esse daqui, que é um sistema linear A vezes X igual a B. É um sistema linear com H equações, onde H é o número de componentes da sua função de tarefa. No nosso caso específico, do exemplo lá de controle de posicionamento, H vai ser 3, né? Eu tenho 3 componentes. E N variáveis, que é o número de juntas, número de configurações do robô. Então, um sistema linear, se eu conseguir resolver esse sistema, eu consigo achar qual que é o meu U, e aí eu tenho minha lei de controle. Eu vou ter um U em função de Q, porque para cada Q que eu tiver num determinado instante de tempo, resolvo essa equação, acho o U, mando para o sistema do robô, usando alguma interface de programação dele, e aí lá internamente ele vai resolver qual que é o torque que ele vai fazer para seguir essa velocidade de referência que eu estou colocando.
Bom, sendo um sistema linear, há várias possibilidades aqui, né? Pode ter uma solução, pode ter infinitas soluções, pode ter nenhuma solução. Vou assumir aqui um caso particular disso, em que R pertence a Rn, ou seja, a minha função de tarefa tem n componentes e o meu Q ponto, ou o meu Q, né, também pertence a Rn. Então, estou assumindo um caso particular aqui em que o número de componentes da função de tarefa seja exatamente igual ao número de configurações que eu tenho no sistema, que é o número de elementos de Q ponto, que é o número de elementos de U. De modo que esse sistema aqui, com essa condição, vai ter uma matriz A, que vai ser a matriz jacobiana aqui, quadrada. Né? E se eu assumir, além disso, que a jacobiana, na configuração Q que eu estou, é invertível, ou seja, ela tem determinante diferente de zero, então posso isolar meu U de Q. Tenho minha lei de controle. Vai ser igual aqui a matriz inversa vezes o B aqui. Pronto. Se eu tiver todas essas condições, ou seja, tiver a função de tarefa com o mesmo número de componentes que eu tenho de configurações e minha jacobiana para todo Q eu assumir que é invertível, se isso de fato for verdadeiro, eu tenho aqui minha lei de controle. Para toda configuração Q, faço essa conta aqui, mando para o robô executar essa velocidade desejada, porque U é a velocidade desejada de configuração. Né? E aí, se tudo isso for verdade, eu garanto isso daqui, que por sua vez garante convergência com a tarefa. O problema está resolvido. Então vamos lá. Vamos agora usar o simulador que eu passei para vocês para implementar essa estratégia. Para isso eu vou usar esse robô aqui, que está desenhado, que é um robô tridimensional, ele não é um robô planar, com 3 juntas rotativas. Tem uma junta aqui que faz ele rodar nessa direção, uma outra junta aqui que faz ele rodar nessa direção, outra junta aqui que faz rodar nessa direção. Né? Para esse robô, que tem esse nome aqui, lá no simulador, eu vou mostrar para vocês como vocês criam esse cenário aqui para fazer essa simulação. Eu vou querer que a posição de um referencial que está grudado no efetuador convija para isso daqui. 50 centímetros em X, 20 centímetros em Y, 60 centímetros em Z. É claro que quando eu falo isso, eu estou presumindo aqui um referencial base, né? Isso aqui tem que estar escrito com relação a algum referencial. E vai ser justamente um referencial que está convenientemente centrado na base do robô aqui. Eu vou escolher K como meio Hertz. Se vocês forem fazer análise dimensional, K tem que ter unidade de frequência, é 1 sobre segundo. Lembre-se lá da questão da constante de tempo, né? Se eu tenho uma equação como essa daqui, quando eu for desenhar o gráfico de R, assumindo que R é aqui um escalar, mas eu posso fazer essa análise para cada uma das componentes, em função de t, eu vou ter uma coisa assim, de modo que o tempo tal aqui que esse sistema leva para percorrer aqui 63% da variação total aqui, partindo de R0, é igual a 1 sobre K. É a constante de tempo do sistema. Vocês devem lembrar lá de controle ou lá de teoria de circuitos. Então, quanto maior K, menor a constante de tempo, mais rápido você tem a convergência para a sua tarefa. De modo que em 1 sobre K, que vai ter unidade de tempo, eu vou ter conseguido variar aqui 63% da variação total. É claro, quanto maior o K que você coloca, mais rápido ele converge em tese, só que tem a questão dos limites de atuação do robô. Né? Você não pode colocar um K muito grande aqui, porque pode ser exigido de um robô uma velocidade que ele não vai conseguir fazer. E aí você vai violar, inclusive, aquela premissa do controle cinemático, de você dar velocidades razoáveis para a malha interna de torque, poder calcular o torque para realizar aquela velocidade que você está pedindo. Pode ser que você pede algo que não é possível ser
feito, algo inexequível. Ok, eu vou considerar na simulação essa condição inicial de configuração, porque o robô tem que partir de alguma configuração inicial. Se nós formos rigorosos aqui, o robô também tem uma condição inicial de velocidade, ele tem uma velocidade inicial, lembre-se lá da física, pela lei de Newton, quando você vai calcular a dinâmica de algum objeto, de algum corpo, de um corpo rígido ou de um conjunto de corpos rígidos, enfim, você tem uma condição inicial de configuração e uma condição inicial de velocidade de configuração. Aqui nós estamos abstraindo essa questão da velocidade inicial de configuração. Estou assumindo que ela é zero, né? O robô começa parado. De modo que eu possa escolher somente a configuração inicial, ou seja, quando eu olho para ele, como é que ele vai estar em termos da posição de cada uma das juntas. E aí eu vou simular a equação diferencial que vai aparecer usando a técnica de Euler explícito de primeira ordem, que diz que a próxima configuração é igual à anterior, mais um dt, um ΔT constante, que eu vou colocar 0,04 segundos, vezes U. Antes de seguir para o simulador, para que nós possamos implementar essa estratégia, nós precisamos calcular a jacobiana de tarefa, porque a estratégia de controle depende, né, da jacobiana de tarefa. No nosso caso, a função de tarefa, R de Q, igual a posição do efetuador de Q, ou seja, a posição do centro referencial grudado no efetuador, menos a posição desejada constante. Tirando a jacobiana dos dois lados, eu tenho como a posição desejada constante a jacobiana da posição do efetuador de Q. Isso é precisamente a parte de posição da jacobiana geométrica para este referencial grudado no efetuador, né, por definição. Então, são as três primeiras linhas da jacobiana geométrica. Então, JP de Q. Ou seja, para essa função de tarefa específica, a jacobiana de tarefa coincide com as três primeiras linhas da jacobiana geométrica para o referencial grudado no efetuador. Nem sempre vai ser verdade que vai ser uma relação tão direta assim, ou seja, a jacobiana de tarefa vai ser diretamente algumas linhas de alguma jacobiana geométrica para algum referencial. Mas nós vamos ver que, normalmente, você calcula as jacobianas de tarefa usando, de alguma maneira que não seja simplesmente pegando as linhas, a jacobiana geométrica para algum referencial. Ok, feito isso, no próximo vídeo nós vamos implementar isso daqui no simulador.